Graça e paz, queridos. Boa noite. Estamos aqui para mais um Tadel, treinamento avançado de líderes, né? Treinamento avançado de liderança. E hoje estaremos compartilhando com cada um dos irmãos aqui uma palavra que realmente, impactante para mim, eu que a recebi também e fiquei meditando, buscando de Deus orientação aqui. Uma palavra que falou muito ao meu coração acerca do nosso foco enquanto líderes, né? Então, esteja aí atento, esteja com o coração aberto para receber esta palavra, para receber esta mensagem de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar pedindo para que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade, encontre em nós liberdade para ministrar aos nossos corações e desta forma nós termos então esta palavra sendo um diferencial, tendo de fato um grande significado e sentido para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nesta noite. Aqui estamos nós para mais um Tadel, para mais uma oportunidade que nós temos de ouvirmos a Tua Palavra e desta forma crescermos enquanto líderes, enquanto pessoas, enquanto servos do Senhor. Deus, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que tenha total liberdade para ministrar aos nossos corações, tenha total liberdade para nos conduzir neste momento, para que verdadeiramente a palavra do Senhor alcance o coração dos meus irmãos, cada um dos meus queridos irmãos esteja com os corações de fato sensíveis, porque certamente o Senhor tem reservado para nós esta palavra para esta noite e que em tudo realmente possamos glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então eu intitulei essa breve reflexão aqui como foquemos naquilo que verdadeiramente é importante. A nossa vida é feita de escolhas, né? Todos os dias, na verdade, todos os momentos, nós estamos, a todo tempo, nós estamos tomando decisões. E algumas dessas decisões, elas são positivas, algumas negativas, algumas decisões, algumas escolhas nos impulsionam, nos motivam, outras realmente nos puxam para trás, outras realmente nos fazem, nos seguram, né? Nos impedem de avançar. Há escolhas, certamente há escolhas assertivas, acertamos na escolha, mas certamente erramos em muitas escolhas também, em muitas decisões. Há escolhas insensatas, enfim, há lutas que merecem o nosso empenho e precisamos decidir, tomar decisões por nos empenhar. Outras decisões, outras escolhas nos farão certamente, vão minar as nossas forças. Há batalhas dignas de serem travadas, outras que tiram o nosso foco. Enfim, quantas decisões, quantas escolhas nós fazemos diariamente, e escolhas, muitas delas talvez, nos fazendo perder o foco daquilo que verdadeiramente é importante. Talvez você hoje já tomou uma decisão, ou você hoje já escolheu por algo que de repente não te acrescentou em nada. De repente algo que te fez tirar o foco daquilo que era importante ou que é importante. E realmente nos dias de hoje nós temos inúmeras situações que podem de fato nos tirar o foco. E aí, queridos, a verdade é que nós estamos numa caminhada e nessa caminhada nós devemos sempre, aí eu separei aqui alguns pontos para compartilhar com os irmãos, né? Nessa caminhada de fé, nessa caminhada cristã, né? Nós devemos sempre, primeiro ponto, olhar para frente.
o nosso olhar, o nosso foco tem que sempre estar sempre para frente, né? A nossa visão sempre para frente. O apóstolo Paulo já dizia que precisamos esquecer das coisas que para trás vão ficando, esquecemos das coisas que para trás ficam e avançarmos para aquelas que estão diante de nós, né? Um texto de Paulo para nós, nos incentivando, nos mostrando que desta forma que nós devemos proceder. Olhar para trás, querido, pode nos atrasar. Olhar para trás pode nos parar, pode nos paralisar, pode realmente nos fazer não sair do lugar. Porque quando nós estamos olhando para trás, nós estamos então focados em outras coisas. Ou seja, naquilo que está atrás. E se está atrás, certamente, olhando para trás, certamente não será dessa forma que nós vamos avançar. E aí nós precisamos entender que fazemos parte de um projeto. O projeto de sermos cooperadores de Cristo. Todos nós, queridos, cada um de nós fazemos parte desse projeto. Fazemos parte desse projeto porque Deus nos convidou, né? E nós aceitamos o convite de Jesus para fazermos parte desse projeto de conquistarmos vidas, de ganharmos, né, a nossa cidade, as nossas famílias, os nossos vizinhos. E quando fazemos parte realmente desse projeto, nós sabemos do propósito que nós temos. Se nós de fato assumimos esse projeto, se nós tomamos essa decisão de assumirmos para nós esse projeto, de também fazermos parte desse projeto, então nós sabemos do propósito que nós temos. E sabemos então e não abrimos mão dele. O grande líder de fato sabe para onde está caminhando, sabe para onde está olhando, toma para si o projeto de Deus e não abre mão dele. Mas infelizmente muitos líderes desistem. Muitos líderes então abrem mão daquilo que Deus tem confiado a esse líder, a cada um de nós. E aí eu pergunto, o que leva um líder a desistir do propósito? De repente nós estamos aqui hoje diante de líderes que de repente já desistiram. De repente líderes que estão pensando em desistir. E aí o que leva então um líder a desistir do propósito? Tomei a liberdade de pontuar aqui quatro tópicos ainda. O que leva um líder a desistir do propósito? Possivelmente, né? Existem várias situações, vários contextos. Eu apresentei aqui 4. O desvio do foco, que inclusive é o nosso tema, a nossa palavra central aqui. O desvio do foco. Quando perdemos o foco, é como se nós pegássemos uma câmera e fôssemos tirar uma foto, tá desfocado, tal, acerta o foco, tal. Você não consegue enxergar com clareza, com nitidez. Então muitos líderes desistem do propósito porque muitos líderes têm o seu olhar desviado ou desviam do foco. Estou falando de desviar da presença do Senhor, não é esse o contexto. Estou dizendo que perdem o olhar para aquilo que verdadeiramente é importante. Tiram o olhar daquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Segundo ponto, a valorização, a atenção às circunstâncias. Quantos líderes estão muito mais focados, estão dando muito mais atenção, estão valorizando muito mais as circunstâncias. E aí acaba então e as circunstâncias, queridos, elas podem de fato nos fazer perder o foco, tirar o foco daquilo que Deus realmente, mais uma vez digo, tem confiado a cada um de nós. Aí olhando para as circunstâncias, nós vamos olhar para as dificuldades, para o peso, para as decepções, para as frustrações. E aí certamente, olhando desta forma, realmente não há líder que avance, desta forma não. Outra possibilidade que leva um líder a desistir do propósito é o medo. Medo de não conseguir, medo de não produzir. Mas nós precisamos entender que se não for Deus na nossa vida, se não for o Espírito Santo nos ajudando, nos orientando, nós por nós mesmos não teremos condições nenhuma.
Porque de fato nós somos limitados, somos falhos, nós precisamos sim confiar no Senhor, depositar toda a nossa confiança no Senhor. Ah, eu não tenho tanta fé, então busque a fé em Deus. Ou seja, Deus nos dá todos os recursos, nos dá condições para nós avançarmos, mesmo diante até de um possível medo. Mas medo talvez seja até algo que possa realmente existir. Mas o nosso comportamento a partir dos nossos medos é que realmente nos fará alcançar os nossos objetivos. Por quê? Porque a minha decisão é, eu estou com medo, mas eu vou avançar, porque eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas. Outra possibilidade outra situação que leva o líder a desistir do propósito, a falta de sabedoria e sensibilidade. E aí quando você está insensível à voz, à orientação de Deus, talvez é porque esteja te faltando comunhão, esteja te faltando intimidade com o Senhor. Porque quando nós estamos, e quando somos íntimos do Senhor, quando estamos buscando ao Senhor, quando estamos meditando na palavra, orando, certamente nós estaremos muito mais sensíveis à orientação de Deus, à voz do Senhor. E se estamos sensíveis à voz do Senhor, à direção do Senhor, se estamos sensíveis àquilo que Deus tem para nós enquanto líderes, certamente as nossas decisões serão decisões assertivas. A falta de sabedoria. Então, se nós não temos sabedoria, peçamos a Deus que nos dá a sabedoria, nos dá livremente, liberadamente. Precisamos, líder, estar focados em Deus. O nosso olhar tem que estar na visão. O nosso olhar tem que estar na visão de Deus. Caso contrário, não conseguiremos atingir de fato o nosso propósito. Mantenha-se focado no que Deus chamou você para fazer. Mantenha-se focado naquilo que você tem como responsabilidade de Deus para a sua vida. Caso contrário, realmente nós não vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Então, queridos, nesta caminhada cristã, nesta caminhada ministerial, nós devemos sempre, olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para o foco. E segundo ponto, todo esse comentário, toda essa reflexão estava dentro desse contexto de devemos olhar sempre para frente, Segundo ponto, então, devemos sempre não perder tempo ou ficar discutindo com pessoas que não estão voltadas para o propósito. Queridos, e quantas pessoas estão ao nosso lado, estão muitas vezes até caminhando conosco, mas só sabem criticar. Só sabem apresentar palavras, argumentos que desmotivam, que de repente nos jogam para baixo. Então, nesta caminhada nós devemos sempre não ficar perdendo tempo com esse tipo de pessoa. Não ficar discutindo, não ficar de repente batendo boca, discutindo com pessoas que não estão voltadas para o propósito. Porque se fossem pessoas que estivessem voltadas para o propósito, olhando para o alvo, certamente o comportamento dessas pessoas certamente seria um comportamento diferenciado, certamente seria um comportamento como o seu, já que você é um líder que também está focado naquilo que verdadeiramente é importante. Então a conversa seria, mesmo diante das dificuldades, das adversidades, mas o comportamento desse tipo de líder é diferenciado. E aí, se você está do lado de um líder que pensa, que olha da mesma forma que você, para a mesma direção, um vai de repente motivar o outro, um de repente vai ajudar o outro. Infelizmente, nós estamos perdendo tempo enquanto líderes, porque de fato estamos muito mais preocupados em ficar discutindo com pessoas que realmente não contribuem para o nosso crescimento, para o nosso avançar nesta caminhada cristã. Quando Davi estava indo até os seus irmãos, os seus irmãos mais velhos lá no campo, levar comida, e aí eles estavam lá no campo de batalha contra os filisteus. Então ele tomou conhecimento de que Golias, o grande gigante, havia desafiado ali os soldados de Israel. E aí o que acontece? Quando ele foi chegando, foi se aproximando, de repente até querendo entender, querendo visualizar tudo, um dos seus irmãos, o Eliabe, ele sai para lá, garoto, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Vai embora.
humilhou diante do soldado, das pessoas que estavam ali ao seu redor, mostrou para Davi ali a sua insignificância, sabe? Quem é você? Olha para você e tal. E aí o que acontece? Eliabe queria de repente tirar o foco de Davi. Eliabe queria de repente mostrar para que aquilo ali não era para ele. Mas só que Davi, ele não permitiu que isso acontecesse. Davi não gastou tempo, não investiu tempo ou querendo ficar escutando o seu irmão. Ele tinha no coração ali uma causa para lutar. Ele tinha ali um gigante para vencer, queridos, sabe? Ele tinha ali uma luta, ele estava diante de uma oportunidade de lutar e vencer, porque ele sabia quem é que estava com ele. Então, quantos líderes, de repente, por não saberem quem é que está conosco, quem é que está à nossa frente, nos conduzindo nesta batalha ou nos conduzindo nesta caminhada, de repente, desistem ou não avançam porque estão, de repente, com medo e achando que não vão conseguir. Sabe? Não dê ouvido a críticos, não dê ouvido, mais uma vez, a pessoas que, de repente, não vão contribuir com nada. Você só vai perder a alegria, vai ficar de repente desanimado, vai de repente ficar ouvindo essas palavras e essas palavras não vão te trazer paz, essas palavras não vão vão te tirar o sono, vão te tirar o apetite, vão te tirar o foco. Nesta caminhada, queridos, nós devemos então olhar para frente, não perder tempo com essas pessoas que estão ao nosso redor, mas que não estão voltadas para o propósito. E terceiro ponto, trabalhar com entusiasmo. Precisamos caminhar trabalhando com entusiasmo. Quando Neemias chegou em Jerusalém, a cidade ela estava, mais de 100 anos, 120 anos debaixo de escombros. O desânimo do povo era imenso. A oposição dos inimigos ali era enorme. A restauração daquela cidade, ela de fato, dentro das circunstâncias, dentro da realidade, ela realmente parecia impossível. Mas, queridos, Neemias, porém, o que ele fez? Ele orou a Deus e agiu. Ele avaliou a situação e o que ele fez? Ele convocou o povo ao trabalho. Ele dispôs o povo nas funções certas, nos lugares certos, com a motivação certa. Ou seja, ele tinha um olhar diferenciado, ele tinha um foco. Os inimigos, então, eles tentaram paralisar a obra, tentaram impedir, sabe? Usaram várias armas, várias artimanhas para poder tentar atingir Neemias, para enfraquecer o povo e para deter aquela reforma, para impedir aquela reforma. Só que o que acontece? Neemias, porém, enfrentou todos os ataques com oração e trabalho. Suportou todos os ataques e críticas com firmeza. Líder, se nesta caminhada você tem encontrado dificuldade, mantenha o foco. Mantenha o foco e a nossa atitude, o nosso comportamento eu não vou desistir. E como que eu vou vencer isso? Orando, conduzindo os seus liderados, nós conduzindo os nossos liderados à oração, ao trabalho, mantendo-se firme neste propósito, mantendo-se firme nesta visão, mesmo diante de pessoas que se levantam contra nós, contra o trabalho, tentando minar as nossas forças, mas o nosso comportamento tem que ser diferenciado. Por fim, depois de verem que Neemias então não queria abrir mão, não ia desistir, eles tentaram chamar Neemias para uma conversa, e olha só a frase de Neemias: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Olha, Neemias, ele não perdeu o foco. Ele não posso agora eu não tenho tempo para ficar conversando, para discutir, não. Eu tenho uma grande obra e eu não posso descer. Sabe? Ele sabia que a distração poderia ser fatal. Ele sabia que naquele momento a obra de Deus não era para ser discutida. A obra de Deus era para ser realizada. Então, quantos de nós estamos perdendo tempo porque já estamos em um momento de realizar e estamos ainda perdendo tempo discutindo? Quantos líderes estão perdendo tempo com coisas inúteis, perdendo tempo ouvindo críticos, dando atenção a palavras de desânimo, desencorajamento, ressentimento, murmurações? Queridos, avance, foco, olhar naquilo que verdadeiramente é importante. Nesta caminhada, queridos, devemos sempre olhar para frente,
não perder tempo com pessoas que não estão voltadas para o propósito, trabalhar com entusiasmo, né, que seria o terceiro ponto, trabalhar com entusiasmo, né? E o quarto ponto aqui é fazer a obra enquanto é tempo. Quarto ponto, fazer a obra enquanto é tempo. Fazer a obra enquanto é tempo. Então, quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, ele encontrou um pai aflito. E aí, com o filho endemoniado, né, precisando de uma libertação. Só que aí o que acontece? O pai já havia apresentado esse menino aos discípulos. Só que os discípulos, eles não haviam resolvido aquela situação, né, eles não puderam curá-lo. Os discípulos, em vez de estarem comprometidos com a oração e com a ação, percebe-se aqui que nesse momento eles estavam discutindo com os escribas. Em vez de estarem fazendo a obra, estavam discutindo a obra. Em vez de estarem orando, jejuando, estavam buscando, né, fazer a obra, estavam discutindo com opositores da obra. Ou seja, nós, né, esse quarto ponto, poxa, líder, nesta caminhada, se queremos atingir os nossos objetivos, não podemos perder tempo. Devemos fazer a obra enquanto é tempo. Na verdade, os discípulos aqui, eles perderam o foco. Eles estavam perdendo tempo com discussões que não trariam fruto nenhum, discussões infrutíferas. Quantos líderes hoje, quantos de nós, né, eu me coloco mais uma vez aqui no meio, porque eu também sou líder e também preciso certamente ter esse comportamento, buscar constantemente todas essas características aqui, ó. Quantos de nós hoje estamos perdendo tempo com coisas que não contribuem para o reino de Deus? Estamos valorizando, estamos investindo, se é que eu posso usar a palavra investir, em algo que não vai trazer nenhum resultado, né? Mas estamos investindo tempo em algo que realmente não contribuirá em nada com o crescimento do reino, em nada com o crescimento da sua liderança, dos seus liderados, do seu ministério. Líderes perdendo tempo discutindo a obra, em vez de investir tempo fazendo a obra. O tempo passa e muitos líderes não fazem aquilo que deve ser feito. Não colocam em prática aquilo que Deus tem confiado a ele. Né? Não perca o foco, líder. Não percamos o foco, concentremos naquilo que verdadeiramente é importante. Concentremos cada um de nós naquilo que Deus tem confiado a cada um de nós enquanto líderes, como líderes. Concentremos no propósito, né? Nos concentremos na visão. Jesus é o exemplo máximo de quem tinha um propósito, de quem tinha uma missão. Né? Jesus é o exemplo máximo daquele líder que não abriu mão daquilo que ele tinha que fazer. E se nós tomarmos realmente Jesus como esse grande líder, como esse grande exemplo, e devemos tomar mesmo, queridos, certamente os nossos ministérios, né, a nossa liderança, ela será uma liderança diferenciada, ela será uma liderança diferente. Talvez as nossas dificuldades, os nossos desânimos, as nossas limitações enquanto líderes passam talvez pela falta de visão ou falta de observação desse grande líder, que é Jesus. Nós líderes precisamos ter a visão de Cristo, precisamos saber onde queremos chegar, precisamos ter firmeza de propósito, como Jesus sempre teve, né? Queridos, líderes que não, olha só essa fala, líderes que não sabem onde querem chegar ou não estão focados no alvo, na missão, não podem desejar que seus liderados estejam. Quantos líderes estão incentivando os seus liderados a realizarem, a focarem, mas esse líder, ele mesmo, não tem foco algum. Dificilmente esse ministério vai caminhar porque o líder, o próprio líder, não tem a mesma visão. Quando a visão estiver definida, por mais difícil que seja a missão, nunca faltará paixão para realizá-la. Essa frase é de Thiago Brunet. E aí, queridos, concluindo essa reflexão, essa breve reflexão, concluindo, queridos, a realidade pode até ser ruim,
Mas o grande líder está olhando por cima desta realidade e vendo aonde ele quer chegar. Está sempre passando por cima das circunstâncias e olhando o alvo, olhando, focado naquilo que ele tem como missão. Foquemos então, queridos, na grande missão que Deus tem confiado a cada um de nós, na missão de cooperarmos com Cristo, na missão de sermos cooperadores com o seu reino. Foquemos no Senhor, foquemos no Senhor. Se for necessário, queridos, recomece. Nós estamos vivendo o ano do recomeço na nossa igreja. Então, se for necessário, aproveite este momento. Aproveite esse ano que nós estamos com essa temática profética, e recomece aquilo que precisa ser recomeçado na sua vida. Especificamente falando, recomece então o seu ministério, recomece, permita-se recomeçar enquanto líder. Reconheça que é necessário um recomeço. Isso não é vergonhoso não, isso é louvável, porque certamente essa atitude é a atitude de um verdadeiro homem de Deus que quer recomeçar porque sabe aonde quer chegar, sabe que tem uma missão a ser realizada. Permita-se ser influenciado por Deus a fazer parte deste grande e lindo projeto, este grande e lindo projeto de sermos então cooperadores de Cristo aqui na terra. Que Deus te abençoe. Que esta palavra, queridos, possa realmente ser uma palavra que é usada pelo Espírito Santo para ministrar o seu coração, e desta forma temos uma atitude, ou temos o comportamento, e escolhermos então de repente mudar aquilo que é necessário mudar, escolhemos fazer da forma que deve ser feito para que tenhamos sucesso enquanto líderes, enquanto liderança, os nossos liderados, vendo os nossos liderados crescendo e certamente o reino do Senhor ganhando com isso. Que Deus te abençoe e que nós foquemos sempre naquilo que verdadeiramente é importante. Eu vou orar pela sua vida, e que se você estiver, de repente, se identificou com esta palavra, coloque a mão no seu coração e escolha ser então um líder diferente nesta noite, a partir de agora, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos mais uma vez nesta noite, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de ministrarmos esta palavra que nos impulsiona a sermos líderes diferentes, e nos impulsiona a tomarmos decisões, a escolhermos permanecer focados naquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, focados na missão, focados no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a alimentarmos esse propósito, alimentarmos o projeto do Senhor nas nossas vidas, para que de fato possamos ter êxito, ter sucesso, claro, através do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Apresento os meus irmãos diante do Senhor, apresento a minha vida diante do Senhor, e peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a enxergarmos com clareza o que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, renove as nossas forças, abra os nossos olhos para que possamos enxergar além daquilo que estamos enxergando, que possamos ter uma visão espiritual daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Ó Deus, que possamos ter um coração sensível, para que possamos então ter condições de ouvir, de sentir, de buscar do Senhor aquilo que realmente o Senhor tem para cada um de nós. Por favor, renove as nossas forças, jogamos por terra toda a palavra contrária, tudo aquilo que possa nos impedir de avançar, de caminhar, de prosseguir rumo a este alvo. Nós jogamos por terra agora em nome de Jesus. Ó Deus, cremos na ação, cremos na manifestação do poder do Senhor nas nossas vidas e nos nossos ministérios. E é por isso que nós nos apresentamos diante do Senhor, no altar do Senhor, na certeza de que o Senhor está à nossa frente, nos conduzindo de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Linda noite.